Bom, então, hoje sim, agora para falar do tensor métrico, né? Finalmente, chegamos nessa aula. Como sempre, estou usando como referência o livro do Nivaldo, da UF, de Mecânica Analítica, capítulo 6. Mas eu vou dar uma desviada hoje para te explicar o tensor métrico, porque... Bom, a vantagem, né, a parte boa que tem em falar do tensor métrico é que existem 1001 maneiras de apresentar ele. Eu vou seguir a maneira que eu acho mais intuitiva e eu já apresentei ele no curso de Teoria Clássica de Campos, mas se você quiser ver, vou deixar um cardzinho aqui ou um link na descrição, você vê qual jeito é melhor para você entender. Bom, na aula passada a gente viu basicamente tudo sobre tensores, tudo que é importante para nós trabalharmos aqui na teoria da relatividade especial e em relatividade geral. Um tensor, né, a definição de um tensor, então deixa eu só colocar aqui para você. O que é um tensor, né? Vamos relembrar? Um tensor é um operador multilinear, é um operador multilinear que contém informações físicas. É basicamente isso, é a definição, né? Informações. É claro, você pode ver isso daqui quão abstrato você quiser, né? Em livros vai estar totalmente... um tensor é um operador que pega um vetor V, leva num espaço vetorial V, enfim. Você pode ver o quão abstrato você quiser, tem todo lugar por aí. Mas eu quero, como eu falei, evitar formalismo matemático ao máximo e apresentar, deixar o conceito claro aqui, certo? Então isso é um tensor. Agora, o que é um tensor métrico? Que é esse cara aqui, G mini. É o tensor métrico, ele é o objeto central da relatividade especial, certo? E, bom, olhando para a definição de tensor, ele é um operador multilinear que contém informações físicas. E a gente vai ver qual informação física, ou informações físicas, esse cara contém. Para te explicar o tensor métrico, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá para os nossos velhos conhecidos referenciais K e K'. E eu vou fazer o seguinte. Então aqui eu tenho o referencial K, que mede uma base, eu vou chamar de E, pode ser? E, não, E1 e E2. Eu vou representar os eixos em termos das bases, tá? Eu estou um caso bidimensional, então. Então aqui é o referencial K. Vamos supor que eu tenho um referencial K' que esteja rotacionado com relação a K. Então ele tem uma rotação aqui. Meu Deus do céu, é a linha mais torta que eu já fiz. Ele tem uma rotação aqui. Então ele mede uma base etil, que eu vou chamar 2. Etil 1, tá bom? Etil 2, etil 1 é o referencial K'. Beleza? O que acontece? Então, ele está rotacionado aqui de um θ, e ambos os referenciais vão medir, por exemplo, um vetor. Eles veem um vetor aqui, certo? Que eu vou chamar de U, dessa forma. Você sabe que todo vetor pode ser representado em termos de suas componentes. Ou seja, sua projeção x, no nosso caso aqui, né, pode ser, e y, né? Já que todo vetor pode ser representado dessa forma, vocês concordam comigo que o referencial K vai representar o vetor em termos das componentes de K' e o referencial K' vai representar o mesmo vetor, só que nas componentes de K', né? Que são as componentes etil 2 e etil 1. Então, esses vetores, este vetor U, ele é o mesmo para os dois, só que a forma de representar eles é diferente, certo? É distinta.
Então, o que acontece? Bom, então, o vetor u, por exemplo, eu vou usar sistema de coordenadas cartesianas, mas você não precisa. Vamos lá, de forma prática, ele é o quê? O x na direção x, vou chamar assim, né, para ser condizente com a minha notação, na direção x, mais o y na direção y, certo? Para o referencial k', digamos que esse vetor ele seja representado como u til x na direção e til x mais u til 2 na direção e y til aqui, né? Dessa forma. O 2 não, o y. Então, são as componentes do vetor, certo? Isso aí você já sabe, você viu na graduação, em Física 1, provavelmente. As bases vetoriais. Bom, se eu quero agora, por exemplo, generalizar isso para quaisquer coordenadas, o que eu faço? Eu vou falar que o vetor u tem componentes ux... desculpa, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver como é que eu chamei isso daqui. Eu vou falar que ele tem componente ui é i. Por que eu posso representar o vetor desta forma? Eu posso representar o vetor dessa forma porque, deste jeito, eu estou falando a sua magnitude, né? Sua projeção e para onde ele está apontando. Então eu estou falando, né? Eu posso sempre representar o vetor em suas bases. Aqui está a base e aqui está a componente do vetor. É a componente i na direção i. Dessa forma, eu consigo generalizar para qualquer sistema de coordenadas. Se for sistemas de coordenadas polares, por exemplo, né? O x é r cosseno θ, o y é r seno θ, então esse cara aqui seria na direção θ. Esse i aqui seria um θ, certo? Na direção θ. Vocês entenderam? Então, olha só que coisa. Bom, eu não estou trabalhando em duas dimensões? Estou. Então, no referencial k, como que eu vou medir este vetor? Eu vou meter-lhe um teorema de Pitágoras aqui, meu amigo, porque o vetor, ele está assim, ó. Eu não estou me interessando com o vetor, eu quero saber o tamanho do vetor, eu quero saber o comprimento desse vetor. Então a gente já está começando a ver que o tensor métrico tem alguma coisa a ver com comprimento, né? Medir comprimentos. Então aqui está o meu vetor u, no referencial k, e eu vou traçar um teorema de Pitágoras aqui, ó. Olha só, que bonito. Aqui está o meu E1, aqui está o meu E2. Certo? E aqui, enfim, né, as projeções do vetor. Então aqui a projeção U2 e aqui a projeção U1. Então eu posso representar meu vetor U, já que ele é isso daqui é uma soma, né, pela soma de Einstein, ele vai ser então, vou colocar um pouco mais para baixo, no referencial k', o vetor U vai ser representado com suas componentes, que são U1 E1 mais U2 E2, né? Regra da soma de Einstein. Eu tenho dois índices repetidos aqui em cima e embaixo, eu somo. Como eu estou em duas dimensões, vai de 1 até 2 a soma. Então, componente 1 do vetor U, direção é 1, mais componente 2 do vetor U, direção é 2, certo? Beleza. Bom, se eu meto um teorema de Pitágoras aqui, eu quero saber o comprimento desse vetor, né? Para saber o comprimento, eu vou ter que pegar o módulo quadrado desse vetor, certo? Como que é isso, então? Isso daqui, no fundo, é U escalar U, né? U escalar U, que no fundo é U1 é 1 ao quadrado, vezes, U2 é 2 ao quadrado. Tá? Teorema de Pitágoras. Soma dos quadrados dos catetos.
A hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Né? Eu estou colocando aqui também, é claro, né, a projeção do vetor, né, o 1 e o 2. Dado isto, o que acontece? Eu posso escrever isso da seguinte maneira. Olha só. Para bases ortonormais, né, que é o nosso caso aqui, que é as bases que fazem 90 graus, este produto aqui, então, é I escalar J é igual a delta de Kronecker, delta IJ, certo? Ou seja, isso daqui é igual a 1 se e somente se I for igual a J, isso aqui é 0 se e somente se I for diferente de J. Tá bom? Ou seja, aqui eu vou ter E1 multiplicando E1. Aqui eu vou ter E2 multiplicando E2. Então, o meu vetor U quadrado, como é EI vezes EI, né, que vai aparecer aqui, o mesmo índice, 1 e aqui E2 vezes E2, isso aqui vai ser 1, ele é simplesmente o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado, que é o que a gente já esperava para as coordenadas, para o teorema de Pitágoras, né? É a soma dos quadrados dos catetos. No caso, as componentes do vetor U, que é o 1 e o 2, certo? Aí depois você extrai a raiz disso e encontra o módulo desse vetor, que é o comprimento, certo? De forma geral, como que eu posso escrever isso? Isso que está aqui. Eu posso escrever isso desta forma aqui. Vamos ver se vocês concordam comigo. Cadê meu pano? Deixa eu ver o que eu posso apagar aqui. Será que vocês conseguem ver aqui embaixo? Bom, eu posso escrever isso. Deixa eu apagar a definição aqui de tensor. E vamos escrever aqui em cima. Então, eu posso escrever então que o meu vetor U, de forma geral, ele é o seguinte. Ele é U. O vetor U é o módulo, né, quadrado, já que eu quero saber o comprimento desse vetor, o tamanho dele, ele é o I, a componente I do vetor U, o J, que multiplica EI, as bases, escalar EJ. Você fala, eu não posso escrever dessa maneira, porque dessa forma eu vou ter termos cruzados, e no teorema de Pitágoras eu não tenho termos cruzados. Né? Eu vou ter EI, né? Isso aqui tem uma soma em I e tem uma soma em J, certo? Então aqui eu vou ter U1 com E1, aí eu vou ter U1 com o U2, por exemplo. Você fala, no teorema de Pitágoras eu não tenho isso, eu não tenho termos cruzados. Mas acontece que a gente acabou de ver que isso daqui é uma delta de Kronecker. Se isso é uma delta de Kronecker, né? Então, delta IJ é I escalar EJ. Isso daqui nunca vai dar termo cruzado, porque isso aqui só vai... Se der termo cruzado, ele zera, certo? Se der E1 vezes E2, são bases ortonormais, ele dá zero, né? É um perpendicular com o outro. Tanto para o referencial K quanto para o referencial K'. Isso vale para os dois referenciais, certo? Então, o que acontece é o seguinte. A gente tem que esse vetor, ele é o I, o J, delta IJ. Esse delta IJ é a matriz de identidade, certo? Ele tem diagonal 1, 0, 0, 1. Ele tem diagonal 1. Aqui é o delta 1, 1, que é quando o I é igual a J. Com o I diferente de J, delta 1, 2, 0. Com o I diferente de J, delta 2, 1, 0. Com o I igual a J, delta 2, 2, 2, ele é 1. Então é a identidade. Isto é o tensor métrico para o sistema, para o espaço euclidiano, para o espaço plano, certo? É assim que a gente mede distâncias, comprimentos e etc. Então, o que eu estou te apresentando aqui, na verdade, você já está começando a ver que o tensor métrico, ele é um, né, como todo tensor contém informações físicas,
ele é um operador que contém, ele é um tensor, né, que contém, as informações físicas que ele contém é distância, né, calcular distância entre dois pontos, comprimento, ângulos, certo? Então, enfim, esse é o papel do tensor métrico, certo? É calcular esse tipo de coisa. A gente chama ele, então, né, de G e J, num caso mais geral, num caso que eu estou falando, enfim, de N dimensões, ou em matemática, né, em espaços curvos, a gente chama ele de G e J, porque eu posso estar num espaço que não é euclidiano, eu posso estar num espaço curvo, não plano, certo? Então eu posso escrever desse jeito. E como esse delta de Kronecker é a matriz de identidade, bom, da mesma forma, eu posso escrever isso, deixa eu apagar isso daqui então. Eu posso escrever isso daqui também vale, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Acho que aqui a gente não vai usar mais. Por referencial K', você fala, como que fica isso daí por referencial K'? Bom, por referencial K' é literalmente a mesma coisa. O referencial K' tem os seus próprios sistemas de coordenada, né, diferente. Ele está rotacionado com relação a gente, mas ele vai medir o tamanho do vetor U dessa mesma forma, pegando suas componentes, o I, o J, as bases serão E til I, escalar E til J, porém isso não muda o fato de que isso é um delta til I J, ou seja, isso daqui é uma matriz delta til 1, 1, delta til 1, 2, delta til 1, 2, 1, 2, 1, delta til 2, 2, que é uma delta de Kronecker. Então, se o I é igual a J, é igual a 1, se o I é diferente de J, é igual a 0, se o I é diferente de J, é igual a 0, se o I é igual a J, é igual a 1, certo? Então, isso aqui vale também por referencial K', certo? Então, a gente está vendo a relatividade de uma forma covariante, onde todos os referenciais, isso aqui é um útil, né? Todos os referenciais escrevem as leis da física da mesma maneira. Delta til, já vou colocar G aqui, tá? G til e J, que é o tensor métrico no caso espaço euclidiano. Quando é no espaço euclidiano, na verdade, a gente não chama de... Tem gente que chama de G e J, para generalizar. A gente chama, então vamos lá, espaço de Minkowski, né? Quadridimensional. Esse G mini aqui, né? Porque de 4 dimensões é G mini. A gente chama de eta mini, que é, enfim, a métrica de Minkowski, né? A métrica do espaço-tempo plano, né? Que é esse espaço-tempo aqui, onde os objetos estão aqui. Na prática, então olha só, a gente tem aqui um espaço-tempo plano, a gente tem aqui uma variedade, que a gente chama de M no inglês, manifold, tá bom? M é a nossa variedade. A gente pode ir aperfeiçoando nossa variedade com objetos. Um desses objetos é a métrica. Vamos lá. Pausa para explicar uma coisa aqui. Trabalhar com variedades independe da métrica. Você não precisa de uma métrica para trabalhar na variedade, certo? Uma variedade é o quê? É um conjunto de pontos, certo? Que formam esse espaço aqui. E tem um espaço mais fundamental, que são os espaços topológicos. A topologia, só a topologia, dá conta de descrever as variedades. Então, assim, a gente pode falar de métrica, né, uma outra forma de apresentar a métrica é falar antes da topologia. A topologia a gente pode introduzir a métrica e construir com isso a nossa variedade. Então, se eu quero medir a distância de um ponto xmi para um ponto xmi mais dxmi, por exemplo, eu uso quem para fazer esse comprimento aqui, essa medida de comprimento? Eu uso o tensor métrico G mini. No caso espaço plano,
o eta mini, certo? O eta mini. E a gente vai ver quem que é esse eta mini aqui. Mas o que eu queria explicar para vocês é isso. Bom, isso é para medir distâncias, ângulos, né? Como eu falei, comprimentos de forma geral, ângulos, enfim. É o tensor métrico. É essa informação que esse tensor contém. Eu posso ter uma variedade e fazer uma pergunta totalmente diferente. Como que eu faço para sair desse ponto e ir até esse? Ou seja, eu não estou perguntando de distância, não estou perguntando de ângulo, não estou perguntando de nada. Quero saber como que eu faço para sair do ponto xmi e chegar no ponto xmi mais delta xmi. Para isso, a gente usa uma coisa que independe da métrica, não tem nada a ver com a métrica, só vai ter a ver com a métrica futuramente. A gente pode escrever esse cara em termos da métrica, que é o que a gente chama daí de símbolo de Christoffel. Mas, para sair de um ponto e ir para o outro, a gente usa o que a gente chama de conexão. Esse cara aqui, é uma letra grega, né, gama, com 3 índices, é a conexão afim. A conexão afim, em qualquer variedade, pode ser uma variedade curva, assim, riemanniana, ela permite você ir de um ponto da variedade até o outro. Ou seja, ela tipo te mapeia de um ponto até o outro. Isso independe da métrica. A métrica está falando como que a gente mede distâncias, ângulos e etc. na variedade. Agora, isso não tem nada a ver com ir de um ponto até o outro. Isso não tem nada a ver, inclusive, com o sistema de coordenadas. Tá? É que quando você fala de ponto, já meio que está ali pré-definido que você está usando um sistema de coordenadas, né? Mas enfim, quem faz esse papel de sair de um ponto P e ir para um ponto Q, numa variedade qualquer, é o gama lambda mini. É esse cara aqui que tem, vou colocar em IJK. Tá? É o que a gente chama de conexão afim. Tá? Então tem um objeto aqui novo. Então você vê que a minha variedade ela começa vazia e eu vou enriquecendo ela com objetos, certo? Bom, vamos falar de quem que é esse eta mini aí, né? Esse cara aqui que eu falei para vocês que é a métrica de Minkowski, né? Bom, a gente usa ele, então, para calcular distâncias no espaço-tempo plano. Então vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Vamos considerar o nosso espaço-tempo. Vamos falar agora, focar nesse eta mini aí. E agora vocês vão ver a conexão de uma coisa que a gente já viu faz um tempo, algumas aulas atrás, várias na verdade, que é o intervalo espaço-temporal. Vocês se lembram desse rapaz aí? O intervalo espaço-temporal? O que a gente está fazendo aqui no fundo, galera, em relatividade com notação de índice, é fazendo a mesma coisa que a gente fez antes, só que agora usando notação covariante. Tá? A gente vai descrever energia de forma covariante, a gente vai descrever momento, força, aceleração, velocidade, tudo usando notação covariante, tá bom? Tudo que a gente viu na relatividade normal, na relatividade especial sem índice, a gente vai ver de novo com índice, para poder introduzir relatividade geral, tá bom? Bom, então vamos lá. Bom, então seja a magnitude do vetor de um vetor qualquer, seja a magnitude dele, ou seja, o tamanho dele, seja S, a gente define então esse S quadrado como o I, o J, G e J, certo? De forma geral, como a gente viu ali. Se eu quero saber o tamanho do vetor, eu faço isso. O I pega suas componentes, né? Tem uma soma aqui em I, tem uma soma aqui em J, tudo certo. O que acontece? Uma outra coisa que eu esqueci de falar, esse G e J, que é definido, né? A gente viu como sendo o produto é I escalar, é J das bases, ele é definido como del xi, del xj, tá? Enfim, só porque isso aqui é uma notação, vai ser importante mais para frente. Então, eu posso escrever a métrica tanto em termos das bases, como em termos desses caras aqui, que no fundo dependem das bases, né?
Isso aqui é sistema de coordenadas, depende da base. Enfim, só porque isso vai ser importante mais pra frente, guarda essa anotação aí também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso intervalo espaço-temporal que a gente viu já um bom tempo atrás lá em cinemática relativística. E se vocês se lembrarem, o intervalo espaço-temporal é uma quantidade, né? Eu vou chamar aqui de delta não, era S quadrado, né? É uma quantidade que todos concordam. Se alguém mede 3.600, por exemplo, metros quadrados, que isso aqui tem dimensão de metro quadrado, no referencial K', no K3', no Kn', vai medir o mesmo valor, porque isso aqui é invariante, né? O tempo dilata para um fator gama, que é o fator de Lorentz, e o espaço contrai para o mesmo fator, de tal forma que a combinação C ΔT quadrado menos ΔX menos ΔY menos ΔZ quadrado é a mesma, certo? E aí o que acontece? Vamos lá. Eu vou pegar esse cara aqui. Primeiro eu vou mudar minha notação. Ao invés de ΔT, vou chamar todo mundo de um intervalo infinitesimal. Então, o meu S quadrado, ele é... agora vai ser um ds, né? O meu ds quadrado vai ser dt, quadrado menos dx quadrado menos dy quadrado menos dz quadrado, tá bom? Este é o meu ds, é o intervalo espaço-temporal, certo? Como eu falei para vocês, tudo que é zero, ou seja, dx é zero, está associado, por definição, ao tempo, ct. No geral, está associado com a coordenada temporal, é que a gente coloca a velocidade da luz aqui junto. Enfim, porque né, a gente pode medir tempo em metro e etc. O contrário também vale. Então eu vou chamar esse cara aqui do quê? Do que vocês acham? De um dx0. Eu vou chamar todo mundo aqui de um dxi, ou melhor, de um dx1 quadrado, né? dx1 é com índice em cima, tá? Quadrado, dx2 quadrado, eu vou chamar esse cara aqui de dx3 quadrado. Eu tenho todo o direito de fazer isso, notação de índice. Como que vai ficar então o meu ds? O meu ds, que é o intervalo espaço-temporal, vai ficar, vou escrever aqui, ó, ds quadrado é igual a... enfim, cada um desses caras, como eles são quadrados, então, por exemplo, dxi quadrado, o que é isso no fundo? É dxi escalar dxi. Isso aqui é um vetor, né? Ou melhor, uma coordenada. Isso aqui é dxi. Só que toda coordenada, todo sistema de coordenada tem sua base. Então, no fundo, isso daqui é um dxi, né? Ou melhor, dxj, que eu posso representar como dxi, é i escalar é j, né? Como a gente já viu. E isso é o nosso GIJ. Como eu estou em 4 dimensões, eu vou escrever isso desta forma assim, ó. A parte temporal fica dx0 quadrado é dx0 é 0, escalar é 0. E a parte espacial, dxi quadrado, deixa eu tirar esse ds daqui. A parte temporal é dx0 quadrado, que eu posso escrever como dx0, é 0. A parte espacial, eu posso escrever como dxi, dxj, é i, escalar é j. Bom, eu quero misturar espaço e tempo, então eu tenho que usar mini.
Então, eu vou escrever o meu ds quadrado, espero que dê para ver aqui, dessa forma aqui, ó. ds quadrado vai ser dx mi, né, espaço e tempo, dx ni é mi escalar é ni, tá bom? Mas do mesmo jeito, tudo que eu estou fazendo para duas dimensões vale para 3, 4, 5, 6, n. Então isso daqui, por definição, é o nosso Gemini. Dessa forma, eu escrevo o intervalo espaço-temporal, deixa eu apagar ali em cima. Dessa forma, eu escrevo o intervalo espaço-temporal como ds quadrado é Gemini, que eu vou colocar aqui na frente, Gemini dxmi dxni, certo? E todos os observadores concordam com esse referencial. Agora, como eu disse, no espaço-tempo plano, esse cara é o eta mini. Então, vamos colocar o eta mini aqui. Para isso, deixa eu apagar mais um pouco, né? Apagar mais aqui. Isso aqui fica ds quadrado é igual a eta mini dxmi dxni. Antes de eu explicar quem é esse eta mini, igual eu disse, esse aqui é um intervalo espaço-temporal, agora visto de uma forma diferente, né, com a notação de índice. Se vocês abrirem, vocês vão voltar para o intervalo espaço-temporal que era antes, esse carinha aqui, certo? A gente viu lá no comecinho da relatividade. Mas, se eu quero saber quem que é o S, de fato, não ds quadrado, primeiro, eu integro dos dois lados, para assumir que essa derivada daqui, e extrair a raiz, certo? Então, o meu S, no fundo, ele é raiz, desculpa, ele é a integral da raiz de eta mini dxmi dxni. Beleza? Assim a gente calcula o S. Então, o eta mini é a métrica de Minkowski. De Minkowski. Complicado escrever isso aqui. Minkowski. Métrica de Minkowski. Quem é essa métrica de Minkowski? Aí entra uma confusão, uma briga. Porque é o seguinte, é uma matriz 4x4, certo? Esse índice vai de 0 até 3, esse índice vai de 0 até 3, ou seja, são 4 opções. Como a gente está falando de bases ortonormais, só a diagonal que vai ter alguma coisa. E como o espaço-tempo ele é plano na relatividade especial, esse eta mini, matricialmente, ele é 1, 0, 0, 0. Já estou vendo que tem gente me xingando. 1, 0, 0. Deixa eu fechar aqui. Menos 1, 0, menos 1. 0, 0, 0, menos 1. Eu estou falando que o tempo, a parte temporal é positiva e a parte espacial é negativa. É isso que eu estou fazendo. É que tem gente que, principalmente quem é da gravitação, usa o contrário. Fala que o tempo é menos 1, é negativo, e a parte espacial, que é aqui o x, o y e o z, são positivos. Mas, no fundo, isso nem importa tanto. Isso não vai mudar em nada nas contas. A única diferença é que o tempo vai ficar com sinal de menos e o espaço vai ficar com sinal de mais. Mas eu prefiro essa notação. Eu prefiro o 1 e o menos 1, menos 1, menos 1. Tem gente que não gosta. Geralmente, quem usa essa assinatura métrica que a gente fala é quem gosta quem é da área de teoria quântica de campos. Teoria quântica de campos, né, em mecânica quântica, geralmente é usado essa assinatura métrica aqui. Mas isso é só, enfim, não vai mudar nada no que a gente vai descrever, tá bom? Então, falamos do tensor métrico. O que ele faz? Como eu estou no espaço plano, esse cara aqui, né, ele é um eta 0, 0, tudo que for igual, então é igual a 1. Como é o espaço plano, isso aqui é 1, menos 1, menos 1, menos 1. É assim que a gente calcula distâncias. Por exemplo, calcular o teorema de Pitágoras.
calcular o teorema de Pitágoras, suponha que isso daqui seja a sua hipotenusa. Então aqui está, S é a minha hipotenusa. E desenhei um. Então aqui, ó. S é a minha hipotenusa. Aqui eu tenho x mi, aqui eu tenho x ni, por exemplo. São aqui os meus eixos. Então, S vai ser, no caso, aqui eu estou falando de dx é uma integral. No caso do teorema de Pitágoras é uma soma, né? Então, isso daqui é eta mini, ou seja, eta, eu vou colocar ij, tá? ij, xi, xj. Só que como eles têm que ser iguais, porque isso daqui é a métrica, né? Isso aqui é a delta de Kronecker, é a identidade. Então, o que eu vou ter é xi, que é, né, quando eles são iguais, ou seja, xi quadrado mais xj quadrado. Ou seja, x quadrado mais y quadrado. É basicamente isso. Só que eu estou generalizando para qualquer coordenada, qualquer observador. É isso, esse é o papel da relatividade, é conectar medidas feitas entre dois referenciais especiais, e a gente está fazendo isso com a notação covariante. Beleza? Então, no mais, era isso. Espero que tenha entendido. Vou deixar o vídeo aqui na descrição de eu apresentando o tensor métrico de uma outra forma, via teorema de Pitágoras, tá? Que foi no meu curso de Teoria Clássica de Campos, para quem quiser ver também. E é isso. Então, valeu, até a próxima aula. Falou, fui.